A paz do Senhor, meus irmãos, estamos voltando, né? Tive que sair aqui para ver um detalhe, mas estamos voltando, né? Graças a Deus. E está tudo bem para a glória do nome do Senhor. Queridos, nós estamos dando início à nossa escola teológica, né, desta noite. E nós iremos abordar um tema muito impressionante sobre a gratidão de Abraão, né, em relação a dar para Deus. A dar para Deus. Então eu convido a você que foi entrando, né, dando continuidade aqui, quando Deus fala com Abraão, desde o seu início da sua chamada. Então Deus já vem falando com Abraão, né, fazendo promessas para ele. Quando Deus ele vem a falar com você, ele já vem falando sobre promessas. Ele chega para Abraão no capítulo 12 de Gênesis e fala bem assim, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Quem for entrando já vai compartilhando, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus é fiel e maravilhoso, né, para nos abençoar e fazer coisas grandes nas nossas vidas. Então, Deus, eu quero focar nisso aqui, Deus já chega falando com você sobre promessas. E Deus é bem claro com Abraão e fala bem assim, olha Abraão, você me ouvindo, você procurando seguir os meus mandamentos, eu vou fazer de você uma grande nação e eu vou te abençoar. Você que foi entrando já vai convidando seu irmão, compartilhando, né, a live que é bênção do Senhor, né? Então, queridos, Deus, ele fala a Abraão, me ouça, me obedeça, e eu farei de ti uma grande nação, engrandecerei o seu nome, engrandeceu mesmo, e ser tu uma bênção. Deus fala bem assim, eu vou te abençoar, vou fazer de você uma grande nação e vou engrandecer o seu nome. Observe que, em concordância a esse texto, né, nós vamos para a ênfase da aula desta noite. Né, vamos para a ênfase da aula desta noite que está na carta, né, do escritor aos Hebreus, capítulo de número 7. Vamos lá. Pai do Senhor, pastor Hélio, seja bem-vindo. Pai do Senhor, evangelista Sônia. Você que foi entrando. Vamos aprender sobre essa dimensão aqui esta noite. Você que está nos acompanhando aí, abra sua Bíblia na carta ao escritor aos Hebreus, capítulo de número 7. Eu dei uma introdução rápida pegando lá de Gênesis capítulo 12 para chegarmos a Hebreus capítulo de número 7. Olha que dimensão. Eu fiz algumas anotações aqui, porque Deus vai dando a revelação para a gente vai anotando, né? Amém. Um abraço ao nosso irmão Leonardo Preza, tá? Está assistindo a live, o nosso irmão Leonardo Preza. Deus continua abençoando a sua vida, né? Um grande gestor ali na cidade de Quatro Barras, né? Um grande gestor, foi secretário de saúde, né? Foi vereador da cidade, foi candidato a prefeito, foi muito bem votado, mas não foi eleito, mas é um amigo, é um irmão e obrigado, irmão Leonardo, que congrega na Assembleia de Deus, está assistindo a live conosco. Um abraço, irmão Léo, você é uma bênção de Deus e obrigado por ser bênção no nosso Ministério Fogo para as Nações aí em Quatro Barras. Deus abençoe sua vida, irmão Léo,
poderosamente e continua fazendo esse lindo trabalho aí em prol de 4 barras, em nome de Jesus. Hebreus, capítulo número 7. A carta aos Hebreus, né? Na minha opinião, há algumas divergências, mas eu atribuo a escritura dessa carta ao apóstolo Paulo, tá? Muitos também atribuem a Paulo devido à escrita, à forma, né, como ele se dirige, né, aos irmãos. E nós iremos entender a profundidade aqui da revelação em que o escritor aborda Abraão no livro de Hebreus. O livro de Hebreus fala bastante de Abraão. O livro de Hebreus, conhecido também como o livro da fé, fala muito da fé, tá? Você pode dar um nome ao livro de Hebreus, ao livro da fé, porque tem um capítulo todo que fala sobre fé. O livro de Hebreus contém 12 capítulos, né? E temos o capítulo 11 de Hebreus, que é conhecido como o capítulo da fé. Mas nós iremos tocar no assunto referente ao capítulo 7, né, que é algo muito impressionante, aqui do capítulo 7 de Hebreus. A forma da gratidão, como Abraão, ele era grato. Ele era um homem grato. Por isso que ele foi engrandecido, porque ele era grato. Ele tinha um coração aberto e um coração generoso. Ele era grato, né? E diz assim o capítulo de número 7, tá? de Hebreus. Porque este Melquisedeque, xará do filho do pastor Wellington, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça, depois também Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Ponto, até aqui. Observe que Abraão tem uma história muito linda concernente a esse texto aqui, a gratidão. Abraão, com seu coração grande de semeador, ele tinha uma mente liberta, ou seja, todos aqueles que têm uma mente liberta para semear, ele tem um coração generoso. Porque a questão da semente é uma questão de mentalidade. A questão da semente é uma questão de mentalidade. Não é questão de condições, é questão de mentalidade. Observem, os irmãos estão entrando, sejam todos bem-vindos, né? A live está começando, os irmãos vão entrando. A questão da semente, irmã Rosana da Deus Vivo, seja bem-vinda. A questão da semente é uma questão de mentalidade, não é questão de condições. Porque quando nós estudamos os textos bíblicos, nós observamos que havia pessoas de condições, mas não tinham a mente liberta para semear. Porém, tinham pessoas que não tinham condições, mas tinham uma mente liberta para semear. Nós descobrimos no Novo Testamento duas situações de mentes. Uma mente que não era liberta para semear e outra mente que era liberta para semear. Havia
há uma história bíblica de um jovem rico que ele não tinha uma mente liberta para semear. Esse jovem rico, ele quis seguir a Jesus e Jesus testou aquele jovem. Jesus, ele ama testar. Jesus, ele ama nos testar, provar a nossa fé. E Jesus chegou para aquele jovem e falou bem assim, numa conversa com aquele jovem falou bem assim: mestre, eu quero te seguir. Eu honro meu pai, a minha mãe, né? Eu sigo os teus mandamentos. Aí Jesus resolve testar aquele jovem. Jesus chega para o jovem e fala bem assim: ah, é? Você honra seu pai e sua mãe? Ok. Agora, pega tudo. Olha o teste que Jesus fez com o jovem. Pega tudo que você tem. Você é um jovem rico. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Olha o teste que Jesus fez com aquele jovem. E a Bíblia diz que aquele jovem, né, ele não passou pelo teste porque ele tinha a mente presa ainda. A mente dele não era liberta para semear. Aquele jovem ainda era apegado às coisas terrenas, às coisas materiais. Ele não tinha a mente liberta. Então, semear não é questão de condições. Semear é questão de mentalidade. Aí você descobre outra pessoa na Bíblia que tinha uma mente liberta para semear. A viúva. A viúva, ela tinha a mente liberta para semear. Quando Jesus levanta ali aquele voto da oferta, a viúva, ela pegou aquilo que ela tinha. Observe que não é questão de condições, porque a viúva pegou aquilo que ela tinha e deu de oferta. E o Senhor Jesus a elogiou, né? A elogiou e disse que a maior oferta quem tinha dado era aquela mulher. Então você observe que a questão de semear não é questão de condições, porque nós temos provas bíblicas disso. E nós conhecemos pessoas assim também. Nós conhecemos pessoas de todas as classes sociais. E nós conhecemos pessoas que têm condições, mas não têm a mente liberta, né, para semear. E nós conhecemos pessoas que não têm condições financeiras, mas têm a mente liberta para semear. Então, Abraão, ele tinha a mente liberta. Por isso que Deus é Deus de propósito. Deus ama pessoas que tenham a mente liberta para dar aquilo que Deus pede. Deus conhecia a mente de Abraão. Deus conhece a minha mente. Deus conhece a sua mente. Por isso que o propósito de Deus é trabalhar no nosso centro, na nossa mentalidade. Porque primeiro aqui, tá? Aqui no intelecto, mente. Depois coração, né? E depois execução. Então a nossa mente tem que estar conectada e liberta para sermos livres e generosos para dar para Deus. E observe que o texto diz, olha que coisa impressionante aqui. O texto diz que Melquisedeque era rei de Salém. Ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era rei, e era sacerdote. Melquisedeque era rei e era sacerdote. Vamos entrar aqui nessa revelação profunda, preste bem atenção. Melquisedeque tinha dois ofícios.
ele era rei e ele era sacerdote. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque servia a Deus. Vamos lá. Melquisedeque não era pobre. Melquisedeque não era pobre. Melquisedeque era rei. Melquisedeque era sacerdote. Segundo a história, Melquisedeque era um líder. Era um homem muito estimado ali na sociedade. É tanto que os significados que englobam os seus nomes significa rei da justiça e rei da paz. Ou seja, Melquisedeque era um homem justo, Melquisedeque era um homem justo e Melquisedeque era um homem de paz. Ou seja, as atribuições justiça do rei e paz de sacerdote. Isso é muito forte isso aqui, viu? Ó, rei, justiça, sacerdote, paz. Olha que coisa profunda, não é? Porque os reis julgavam, né? E os sacerdotes traziam paz. Mas só que Melquisedeque, ele tinha esses dois ofícios. Melquisedeque, ele era rei e ele era sacerdote. É tanto que ele é um tipo de Cristo, uma tipologia de Cristo, Melquisedeque. Mas veja bem, vamos lá, onde eu quero chegar aqui. Melquisedeque não era pobre. Melquisedeque tinha condições. Melquisedeque tinha subordinados. Melquisedeque, ele era líder. Ele era rei de Salém, ele era rei de territórios. E chega Abraão, é isso, forte. Chega Abraão, né? Chega Abraão, Abraão, ele era um homem que estava conquistando territórios. Abraão era um homem que batalhava, tá? Que estava conquistando, vivendo as promessas de Deus. E a Bíblia diz aqui no texto que Melquisedeque vai ao encontro. Seja bem-vindo, presbítero Luiz Felipe lá da Espanha. Deus abençoe, meu amigo. Então, Abraão, ele vinha de guerras. Vamos cá para o texto. Abraão, ele vinha de guerras. Abraão tinha lutado com vários reis, tá? Abraão tinha vencido várias guerras. E o texto dá a entender que Abraão tinha conhecimento com Melquisedeque. Melquisedeque não era estranho para Abraão. Porque a Bíblia diz o quê? Que Melquisedeque e Abraão, eles marcam um encontro. Você marca um encontro com alguém que você conhece, ouviu falar, ou alguém que pode haver uma proximidade. Você não marca um encontro com alguém que você não ouviu falar ou não tem conhecimento, não. Se você só marca o encontro com alguém, geralmente quando você já tem um intercâmbio, né? Um meio de comunicação via telefone, via e-mail, via WhatsApp, ou já viu a pessoa alguma vez. Então, o texto dá a entender aqui na revelação que Melquisedeque era conhecido de Abraão e Abraão era conhecido de Melquisedeque. E Abraão, quando Abraão voltava da matança dos reis. Isso é muito forte aqui. Preste bem atenção aqui nessa explicação aqui, tá? Abraão, eu até anotei aqui. Deus deu vitória a Abraão nas guerras. Eu quero profetizar que Deus vai te dar vitória nas guerras.
Receba em nome de Jesus. Deus vai te dar vitória nas guerras. Foi Deus que deu vitória a Abraão, porque Abraão já vivia debaixo de uma grande promessa de ser pai de nações, de conquistar territórios. E Abraão se encontra com Melquisedeque. Abraão se encontra com Melquisedeque, evangelista Sônia. Abraão se encontra com Melquisedeque, pastor Wellington. E Abraão se encontra com Melquisedeque com um coração generoso para dar aquilo em gratidão a Deus pelas vitórias, porque foi Deus que fez Abraão vencer aqueles reis. Porque pelas lógicas dos homens, seja bem-vinda, irmã Leliane, pela lógica dos homens, não teria como Abraão vencer aqueles reis, porque eram reis fortes. Mas Deus deu vitória a Abraão nas guerras. E quando Abraão se encontra com Melquisedeque, a Bíblia diz que Melquisedeque abençoou Abraão. Olha que mistério profundo. Melquisedeque, na unção de sacerdote, porque eu expliquei que Melquisedeque era rei e sacerdote, Melquisedeque encontra-se com Abraão e abençoa Abraão. E observe que Abraão pega, separa o dízimo de tudo. Olha que coisa profunda. Abraão separa o dízimo de tudo e dá em gratidão a Deus, entrega nas mãos do sacerdote Melquisedeque. Mas esse dízimo veio da onde? De onde veio esse dízimo? De onde veio esse dízimo? Olha que coisa profunda. De onde veio os dízimos que Abraão entregou para Melquisedeque em gratidão a Deus? De onde veio esse dízimo? Queridos, olha o coração generoso de Abraão. Eu faço uma pergunta para vocês, sinta-se à vontade, não tenham medo de errar. De onde veio esses dízimos que Abraão, com coração generoso, entregou a Melquisedeque em gratidão a Deus? De onde veio esses dízimos, gente? Esses dízimos vieram das vitórias que Deus deu a Abraão nas guerras. Sempre quando Deus nos der as nossas vitórias, temos que nos apresentar diante dele com dízimos e ofertas de gratidão pelas vitórias. Aí você entende por quê? Por que Davi, por que Abraão, por que homens que venceram grandes batalhas na Bíblia, eles eram tão prósperos. Porque eles, todas as guerras que eles venciam, eles separavam o de Deus. Já pensou? Já pensou que coisa linda? Já pensou toda a vitória que Deus te der, você separar algo para ele? Olha que coisa linda. Tudo. A Bíblia diz que Abraão deu dízimo de tudo.
Porque ele vinha de guerras, ele tinha vencido os reis. Aí o que acontece, ó? Quando havia uma guerra, né? Quando havia guerra, né? O vencedor sempre pegava os despojos, né? Que a Bíblia fala despojos, né? Nós conhecemos como despojos, né? Que eram os bens, né? Que eram os bens, na realidade eram os bens do rei derrotado, né? O ouro, a prata, né? Dos reis derrotados. Geralmente o vencedor pegava para ele, porque era uma conquista. Quando você vencia o inimigo, né? Aquilo que era do inimigo passa a ser seu. Isso é forte, né? Abraão, cada rei, seja bem-vindo, Ismael Carneiro. Cada rei que Abraão derrotava era conquista de ouro, prata, especiarias, né, de terras, entendeu? Tudo isso passava a ser de Abraão, porque ele conquistava nas guerras ouro, prata, especiarias. Agora pare para pensar comigo que Abraão ele vem de várias vitórias. Ele não vem de poucas vitórias. Abraão ele vem de várias vitórias. Deus irá nos fazer vencer vários reis no mundo espiritual. E nós iremos no altar de Deus entregar as nossas dádivas de vitória em agradecimento a Deus. Receba isso em nome de Jesus. Seja bem-vinda, irmã Rosana, do Paraná. Deus abençoe sua vida, irmão Eric. Eu até anotei aqui, ó. Uma das formas de agradecimento a Deus era as dádivas. Ou seja, Abraão vencia as guerras e ia e entregava para Deus os dízimos de tudo. Agora imagina quanto ouro, imagina quanta prata, imagina quanto ele agradou o coração de Deus, fazendo isso, entregando essas dádivas diante a presença de Deus. Então, ou seja, observe que quando nós temos o coração generoso para dar para Deus, Deus sempre irá nos acrescentar. Quando temos um coração generoso para Deus, Deus sempre irá nos acrescentar. Eu quero aqui abrir um parêntese aqui e explicar algo aqui para vocês. Quem tem essas dúvidas. Pastor, na época de Abraão, como era a forma, como era dado, né, as dádivas, os dízimos. Já quero esclarecer aqui. Na época de Abraão, na época das leis, nós estamos na graça. Queridos, dízimo nunca foi por obrigação. Repito, dízimo nunca foi, dízimo nunca é e dízimo nunca será por obrigação. Você vai entender o termo. Deus não vai colocar uma espada na sua garganta e vai dizer:
traga o dízimo. Esse é o termo obrigação, tá? Que eu quero dizer. Deus, ele não te obriga a dar o dízimo. Deus, ele não te obriga a dar oferta. Até porque Deus não vai receber o seu dízimo e a sua oferta por obrigação, por constrangimento, por pressão psicológica. Deus não recebe essas coisas. Deus recebe as suas dádivas por 3 motivos principais. Sempre a gente vai repetir isso nas nossas aulas, porque você tem que gravar. Deus vai receber o seu dízimo por 3 motivos principais. Por amor, porque você ama a Deus, você dá o dízimo e a oferta. Você dá porque você ama Ele. Por fé, por que Abraão dava o dízimo? Por causa que ele amava a Deus e por causa que ele é o pai da fé. Por isso que ele dava o dízimo, porque ele tinha fé em Deus. E por gratidão, você dá o dízimo e você oferta por amor, por fé e por gratidão. Tem muitas pessoas que pegam texto de Malaquias, lá quando o Senhor fala trazer os dízimos e as ofertas, mas o trazer ali não está no sentido de obrigação. O trazer ali está no sentido de advertência e pedido. Deus está advertindo o povo, está trazendo advertência ao povo. Ó, fique esperto, tragam dízimo, tragam oferta. Por isso que vocês estão sendo roubados. Por isso que tanto roubo na terra, né? O devorador, o cortador, o migrador, a terra não vinga. Por causa disso. Tragam, meus filhos, os dízimos e as ofertas. Tragam, mas tragam por amor. Tragam por fé. Tragam por gratidão. E fazei prova de mim, diz o Senhor, e eu vos abrirei as janelas dos céus, diz o Senhor. Tragam, meus filhos, tragam aquilo que vai agradar o meu coração. Deus não está dizendo assim, tragam. Deus está dizendo, tragam. Olha a diferença. Deus não está colocando a faca no pescoço dizendo, traga, é para trazer, viu? Não. Deus está dizendo bem assim, tragam, meus filhos, tragam, traz à minha casa os dízimos, as ofertas, tragam, porque eu vou abençoar vocês. Então, Abraão, ele deu o dízimo aqui, não foi por obrigação. Abraão, ele não deu o dízimo aqui, não foi forçado por Melquisedeque. Melquisedeque não fez pressão em Abraão para Abraão dar o dízimo. Não. Abraão, ele voltava das guerras contra os reis. Deus deu vitória a ele sobre os reis. E Abraão pegou o dízimo do ouro, da prata, das especiarias, de toda a riqueza que ele tinha conquistado nas guerras. Falou bem assim, tá aqui, Melquisedeque. Tá aqui. Eu quero entregar nos teus pés, quero dar para Deus em gratidão o que ele me fez, o que ele me deu. O que foi que Deus deu para Abraão? A vitória nas guerras sobre os reis. E o que foi que Abraão deu para Deus? Deu o dízimo. Por quê? Por amor a Deus. Deus, eu entrego nas tuas mãos esse dízimo porque o Senhor me deu vitória sobre os reis. Eu dou essa dádiva para o Senhor porque o Senhor me abençoou. O Senhor me deu vida. O Senhor me prosperou. Eu coloco nos teus pés, Senhor, essa dádiva. Aí, por isso, Abraão deu. Abraão não deu por obrigação. Nunca esqueçam disso, queridos. Dê para Deus, porque você ama Ele. Dê para Deus, porque você tem fé nele. Dê para Deus, porque você é grato a Ele. Eu estou aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você está aí.
me assistindo. Então, nós temos que ser gratos e dar para Deus pelo ar que nós respiramos, pelo alimento que nós comemos, né? Pela vida que Ele nos concede. Né? Por isso que Deus recebe aquele que tem um coração generoso a dar. Então, está esclarecido aqui, Deus, né, recebe de Abraão aquilo que Abraão deu para ele por amor, por fé e por gratidão. Recebam uma grande colheita de Deus por tudo que você tem dado para Ele. Porque quem dá para Deus é como uma poupança. Você dá para Deus é como uma poupança. O crédito vai aumentando, e Deus sempre Ele vai te honrar, e Deus sempre Ele vai te responder de uma forma ou de outra. Deus tem várias formas de responder. Então nós entendemos que Abraão, ele foi um homem engrandecido por Deus por causa que ele tinha um coração aberto, generoso e dá grandes coisas para Deus. Irmãos, Deus engrandeceu tanto Abraão, tanto Abraão, Deus agradeceu tanto a Abraão, que Deus fez Abraão ser conhecido e bendito através dele todas as nações da terra. A Bíblia diz que Deus engrandeceu Abraão poderosamente. Pai do seu irmão Eric, do Paraná, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Deus engrandeceu Abraão poderosamente. Estou folheando aqui a palavra para relembrar aqui um texto. Né? Nós saímos de Hebreus 7, só para concluir, que já está dando quase 1 hora de estudo aqui, porque eu tenho que dar os avisos e fazer a chamada por voto. Mas quando você estuda e vê o mistério, é muito forte. Muito forte. A forma em que Deus engrandeceu a Abraão foi coisas sobrenaturais. Engrandeceu o nome de Abraão. Verdade, irmã Sônia. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Amém, pastor Elton? Eu creio nos créditos celestiais, isso é verdade. Então, queridos, Abraão era estimado de uma forma tremenda porque o Senhor abençoou ele, engrandeceu ele, o nome dele, abençoou tudo que ele tinha. É tanto que ele chega uma certa feita, né? Abraão chega uma certa feita e diz bem assim: eu vou morrer. Olha o quanto Deus engrandeceu ele. Ele falou assim: eu vou morrer e o que eu tenho eu vou deixar para o meu servo Damasceno Eliezer. Aí Deus falou: não, Abraão, não. O seu herdeiro, né? O seu herdeiro vai sair das suas entranhas. Olha, será se Abraão tinha dádivas, irmão? Será se Abraão tinha propriedades, bens, ouro, prata? Que ele conversa com Deus sobre isso e fala: Deus, para que eu vou deixar tudo isso? Para quem é que eu vou deixar tudo isso?
o Damasceno Eliezer, o mordomo da minha casa? E Deus fala, não, tudo isso que eu lhe dei, você vai deixar para o seu herdeiro que vai sair das suas entranhas. Isso é forte, né? Isso é muito forte. Então o Senhor engrandeceu poderosamente Abraão e tudo aquilo que ele possuía. E eu quero aqui concluir a idade, né, da vida de Abraão, a idade da vida de Abraão, né, quando ele chega na sua plenitude e ele se despede e abençoa, deixou todo mundo abençoado, o nome dele foi glorificado, né, na terra, o nome de Deus foi glorificado na vida dele e ele foi engrandecido diante de Deus e diante dos homens. Olha aqui, ó. Gênesis capítulo 25, tem outros textos, mas esse texto aqui é o texto da bênção, né? Abraão, Gênesis 25, 5. Seja bem-vindo, irmão Sione, Deus abençoe sua vida. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida os separou do seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Ou seja, irmão, olha que profundidade. Abraão, ele faleceu, né? Partiu, né? Descansou no Senhor, a palavra mais linda que a gente gosta de usar. Abraão, ele descansou no Senhor e os dias dele foram de 175 anos. Imagina, irmãos. 175 anos. Aí veja, ó. Olha que profundidade. E ele viu aos seus olhos e habitou Abraão com Isaque e Jacó nas tendas. Isso é forte, né? Isso é muito profundo. A própria Bíblia diz que habitou Abraão com Isaque e Jacó em tendas. Isso é mistério. Ele partiu com 175 anos e deixou tudo abençoado. Olha como Deus engrandeceu. Eu quero finalizar esta aula de hoje, dizer que até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção na sua casa, pelo poder da generosidade do seu coração em semear para Deus, vai ser abrangente. O que eu falei ontem na sede eu repito, a bênção na sua casa será abrangente pelo poder da sua generosidade diante de Deus. A bênção na sua casa, na minha casa, será abrangente. Ou seja, a bênção foi abrangente na vida de Isaac, na vida de Jacó e assim toda Israel. Então, a bênção é abrangente. Abraão deixou terras para Isaque. Abraão deixou terras para Jacó. Abraão deixou ouro. Abraão deixou prata.
porque a promessa de Deus foi cumprida. Glória a Deus, aleluia. Pastora Sandra, glória a Deus, amém, missão cumprida, amém, glória a Deus. Pastora Sandra é uma bênção, glória a Deus. Então uma bênção na minha casa, na sua casa, vai ser abrangente, glória a Deus. Deus engrandeceu Abraão, permitiu ele viver 175 anos e ele abençoou toda a sua casa com ouro, prata, especiarias, dádivas. E ele partiu e viu a promessa cumprida na sua vida. Tome posse, profetize para você mesmo através dessa aula esta noite. Glória a Deus. Labarakamanavia sai. Cante a lavarafacia. Profetize, Senhor, profetize na sua vida. Senhor, após a cada guerra vencida, eu levarei ao teu altar a oferta de gratidão. A cada guerra vencida, eu levarei a minha oferta de gratidão no altar de Deus. Profetize isso para a sua vida. Profetize isso na sua casa, na sua família. Glória a Deus. Pastora Sandra está dizendo aqui, propósito cumprido. É isso aí. Isso mesmo, pastora Sandra, mulher de Deus. Então, queridos, esta é a palavra, este é o ensino desta noite. Guarde na tábua do seu coração. Próxima segunda-feira nós traremos a terceira aula sobre esse tema tão profundo, é verdade. E Deus está ministrando muito forte no nosso coração, trazendo muitas revelações através da palavra, né? E o nome do Senhor será glorificado, né? Antes de encerrar, nós temos amanhã com o nosso pastor Wellington às 20 horas, tá? Às 20 horas teremos, né, o culto da palavra, teremos um ensino maravilhoso através da vida do nosso pastor presidente. Isso, pastora Sandra, Deus cuida dos dele com grandiosidade. Eu creio, Deus cuida mesmo com grandiosidade, cuida mesmo, isso é verdade. Então amanhã às 20 horas, live com o nosso pastor presidente, pastor Wellington. Queridos, estamos no nosso propósito. Coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus. Deus vai fazer. Olha aí, porque eu estou profetizando conforme a palavra aqui, ó. Estou profetizando conforme a palavra. Então, quando você profetiza conforme a palavra, é certeiro. Deus vai fazer você vencer reis. Deus vai fazer você vencer reis para entrar no propósito dos R$1.000. Receba esse mistério. Deus vai fazer você vencer reis para você entrar no propósito dos R$1.000. Os reis são as circunstâncias. Os reis são as adversidades. Os reis são os empecilhos. Né? Os reis são os levantes. Os reis são os entraves da vida, as intempéries da vida. Glória. Deus vai fazer você vencer esses reis no mundo espiritual para você entrar no voto com a gente, né? Deus tem nos respondido, né? Deus tem sido fiel. Glória a Deus, glória a Jesus. E você vai vencer reis para entrar, né, no nosso voto, né? Em nome de Jesus. São 1.200 pessoas com o voto de R$1.000. Pastor, é obrigado? Não. Já ensinei aqui. Não é por obrigação nem pressão psicológica. Deus vai ministrar ao seu coração como ministrou no coração de Abraão. Você vai chegar no altar de Deus com o coração generoso e dizer: obrigado, Senhor. Estou aqui com meu voto para conclusão
do voto da tua casa, da construção da tua casa, né? Da compra do lote da tua casa. É isso. Ore a Deus assim, porque nós estamos em uma grande obra e não podemos parar. Então profetize. Profetize. Eu vou vencer os reis, porque eu vou entrar no voto. Você é forte. Glória. Abraão venceu os reis e chegou aos pés do Melquisedeque com ouro e com prata. E falou, tá aqui, sacerdote, tá aqui. Eu consegui. Glória a Deus. Aleluia. Labaracamaciá. Aleluia. Então você vai vencer os reis. Glória a Deus. E vai chegar no altar de Deus em gratidão ao Senhor. Então, você que for tocado no seu coração de entrar conosco, né? Entre em contato conosco via WhatsApp ou pelo Messenger, ou com o pastor Wellington que está assistindo a live também. E Deus vai te honrar de uma forma poderosa em nome de Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Queridos, que Deus vos abençoe de uma forma poderosa. Então amanhã às 20 horas, live com o nosso pastor Wellington. Quarta-feira, às 8 da manhã, oração na nossa sede, das 8 às 9. Quinta-feira, culto presencial às 19h30. Sexta-feira, oração também de 8 às 9. Domingo, live às 15 horas com o nosso pastor Wellington, e culto presencial no domingo à noite às 19h30. E próxima segunda-feira continua a escola teológica. Receba sinais de Deus. Lavaraçai. Pastora Sandra, a senhora já venceu em nome de Jesus. A senhora já venceu, pastora Sandra. Porque Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração, pastora Sandra. E nós conhecemos a senhora há muitos anos. Somos testemunhas. O quanto a senhora ama a obra de Deus. O quanto a senhora ama a obra de Deus. Nós conhecemos a pastora Sandra há 15 anos. Não é 15 dias. Então nós somos testemunha. E como somos? Que a senhora ama a obra de Deus. Em nome de Jesus, pastora Sandra, eu uno a minha fé com a fé do nosso pastor presidente que está aqui e a fé dos nossos irmãos que estão assistindo a live. E a senhora vai receber algo de Deus. E a senhora vai cumprir o seu voto, porque Deus conhece o seu coração. E nós iremos se alegrar em nome de Jesus. Amém? Vai cumprir sim o seu voto em nome do Senhor. Então, queridos, que Deus os abençoe de uma forma linda, de uma forma poderosa, para a glória de Deus. Em nome do Senhor, continue orando por nós, pelo nosso ministério, né? E o nome do Senhor será glorificado. E eu creio que através dessa live nós contaremos testemunhos de vitória para a glória de Deus. E queridos, só para aumentar a fé dos irmãos aqui, tá? Aumentar a fé dos irmãos aqui. O nosso pastor Maico, falei a semana passada, né? Que o pastor Maicon iria iniciar a trabalhar hoje, né? Pastor Maicon lá do Paraná, da nossa igreja do Paraná, e hoje eu entrei em contato com ele, né? E para a glória do nome de Jesus, eu falei, meu querido, já está trabalhando? E ele falou, pastor, estou no horário de almoço, comecei hoje para a glória de Deus. Então, nós oramos, Deus respondeu as nossas orações, tá? Nós juntos, né? E o nosso pastor Michael já iniciou o seu trabalho para a glória de Deus, fichado, carteira assinada, né? Porque Deus, ele vai além da crise e Deus responde às nossas orações. E a gente estava orando para Deus abrir a porta de emprego para ele. E Deus abriu, com carteira assinada, já começou a trabalhar hoje e o nome do Senhor é fiel. Então,
receba a sua vitória também e vamos continuar nessa fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, que Deus abençoe, compartilhe essa live e feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e vamos continuar mandando fogo para as nações. Tchau, tchau, e Deus abençoe em nome do Senhor.